Queridos, a paz, amém? Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Vai tudo bem? Né? Vai tudo bem, irmãos? Vai tudo bem, né? Glória a Deus. Embora alguns olhos não se veja tão bem, mas você pode falar por fé. Vai tudo bem, porque o Deus que governa nossas vidas, o Deus que nos sustenta, Ele é poderoso para mudar as circunstâncias, Ele é poderoso para mudar a situação da nossa vida, Ele é poderoso para cuidar da gente, Ele é poderoso para nos abençoar, amém? Então, por mais que seus olhos ainda não estejam vendo, creia, os olhos naturais não estejam vendo, mas creia, olhe com os olhos espirituais. Um servo do profeta, certa vez ele viu um exército inimigo se aproximando, e ele fala para o profeta: ai meu Senhor, o que será de nós? E diz que o profeta orou a Deus para que abrisse os olhos daquele jovem. E quando Deus abriu os olhos dele, ele pôde ver um exército de anjos maiores do que o exército inimigo. Que seus olhos sejam abertos, para que você possa ver a vitória acima das adversidades, amém? Fazendo assim, você vai continuar navegando de fé em fé. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas 9, versículo 23 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23 ao versículo 26. Todos acharam aí? Amém? Dermando, achou, Dermando? Ah, está olhando aqui, né? Então, leiamos a palavra do Senhor, queridos. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Porque qualquer que de mim e de minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém? Palavra nova, hein? Amém? A palavra do Senhor se renova a cada dia, né? Então você pode falar com Deus, você pode falar: Senhor, fala comigo nesta noite. Senhor, preciso ouvir a sua voz, que sua palavra possa produzir resultados em meu coração. Fale com o Senhor neste momento. Peça a Ele: ó Deus, fale comigo. Se você fizer isto, irmãos, Ele vai falar. Se você quer ouvir mesmo o Senhor falar, Ele vai falar. Deus, em nome de Jesus, nós te bendizemos, nós te exaltamos, Senhor. Nós te glorificamos porque estamos aqui na tua casa. Pai, estamos aqui diante da tua palavra. A tua palavra é poderosa, a tua palavra é santa, a tua palavra fala aos nossos corações. Pai, pedimos a ti que o teu Espírito que habita em nossos corações possa, neste momento, Pai, trazer entendimento ao nosso interior,
Que a Tua palavra, Deus, possa nos despertar. Que a Tua palavra, Deus, possa nos encorajar. Que a Tua palavra, Deus, possa nos mover, ó Deus, a fazer aquilo que o Senhor deseja que façamos. Pai, em nome de Jesus, entrego cada coração, cada ouvinte nesta noite, e aqueles que ainda ouvirão essa mensagem, Senhor. Toma em Tuas mãos. Pai, mais uma vez, Senhor, quero colocar-me em Tuas mãos. Pai, sei que se eu falar de mim mesmo, não haverá proveito para a Sua igreja. Mas se o Teu Espírito falar através do Teu servo, com certeza, Pai, a Tua igreja será abençoada. Então, Senhor, usa-me para a glória do Teu nome, para que o Teu nome seja glorificado e a Sua igreja edificada. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui já seguem a Jesus? Amém? Poucos? Parece que... Quantos aqui já seguem Jesus, irmãos? Amém. Quantos aqui que ainda não seguem Jesus? Quantos ainda estão indecisos? Não sabe se segue ou se não segue? Hoje em dia, a gente com as redes sociais, né, o Instagram e tantas outras redes sociais, a gente vê pessoas escritas, tantos seguidores. Tem um irmão aqui na igreja que já está com 15 mil seguidores. Você está sabendo aí que tem um irmão aqui na igreja que está com 15 mil seguidores? Tem outros que tem mais, né? Sim ou não? Está na moda isso, né? Mas, queridos, a pessoa que você segue no Instagram e em outras redes sociais, você conhece verdadeiramente essa pessoa? Você segue ele realmente? Você conhece ele pessoalmente? Não. Ou alguns você até conheça. Mas aqui está neste texto, o nosso Senhor e Salvador Jesus, fazendo um convite às pessoas para segui-lo. Seguir é caminhar junto, ou ir após alguém, ou ir atrás de alguém. No nosso caso, Jesus nos chamou para que nós pudéssemos seguir os seus passos, para que nós pudéssemos caminhar lado a lado com Ele, seguindo a sua orientação, seguindo a sua direção. Jesus nos chama para segui-lo, e Ele mesmo diz em sua palavra que Ele é o quê? É o caminho. Então, os cristãos do primeiro século, eles eram conhecidos como os do caminho. Por quê? Porque eles seguiam os passos de Jesus, e Jesus era conhecido como o caminho. Precisamos atender o chamado de Jesus para seguir os seus passos. Certo? Certo ou errado? No texto aqui diz que Jesus dizia a todos, para que pudessem segui-lo, ou seja, estava convidando a todos. Então, quero dizer para você, nesta noite, a primeira coisa que quero falar para a igreja, para quem está nos ouvindo, que o convite de Jesus é para todos, para toda a humanidade, todos mesmo, até para aquelas pessoas que você olha assim e fala, puxa, esse não, para ele também. De repente, para aquelas pessoas que têm um pensamento totalmente diferente do seu, com ideologias totalmente diferentes ao que você pensa, o que você acha.
pessoas que têm um modo e estilo de vida totalmente diferente do que nós estamos vivendo. O convite de Jesus é para todos. Amém? Então, o convite de Jesus é para todos, é para você, é para mim, para aqueles que estão lá fora. Jesus continua convidando: vinde a mim. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim todos que têm sede, porque eu sou a água da vida. Vinde a mim todos que estão com fome, porque eu sou o pão da vida. Jesus, em nossos dias, continua chamando as pessoas para segui-lo. O convite está aberto para toda a humanidade. O convite está aberto para todas as pessoas. O convite está aberto para todas as nações. O convite está aberto para todos os continentes. O convite está aberto para todas as pessoas, pobres ou ricas, preta ou branca, azul, amarelo, não importa, o convite é extenso para todas as pessoas. Amém? As pessoas precisam entender que Jesus está de braço aberto, convidando a cada homem, a cada mulher, que possam seguir os seus passos. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar com os irmãos. O convite é abrangente. A porta da graça ainda está aberta. Ainda há oportunidade para as pessoas seguirem Jesus. Ainda há oportunidade para as pessoas entrarem pela porta da graça e receberem Jesus como Senhor e Salvador. Se você ainda não está seguindo o caminho, se você ainda não está seguindo a Jesus, eu quero dizer para você que o convite de Jesus é extensivo a você. Jesus convida você: vem, segue-me. Amém? Então Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, se alguém quiser me seguir, o convite está aberto a todos, mas Jesus não obriga as pessoas a segui-lo. Sabia disso? Jesus nunca vai obrigar você a segui-lo. Você tem que me seguir, Ele vai fazer de tudo para que você possa segui-lo, mas a decisão é pessoal. A decisão é individual. Eu não posso decidir seguir a Jesus por você, e nem você por mim. O convite de Jesus é aberto a todos, e a palavra de Deus é clara quando diz que Cristo morreu por todos, para que muitos fossem salvos. Preste atenção, Cristo morreu por todos, para que muitos fossem salvos. Por que não todos fossem salvos? Porque o Senhor dá o direito ao homem de escolher e decidir o seu caminho. O homem anda a passos largos para o inferno. O homem encontra-se em condenação eterna por causa dos pecados. E a palavra diz que estávamos mortos em nossos pecados e delitos. A humanidade caminha a passos largos. A humanidade está em perigo. Se a humanidade não tomar cuidado quanto à sua maneira de viver, se não tiver com o seu ouvido atento para ouvir o chamado de Jesus, o convite de Jesus, e aceitá-lo, pode ser que amanhã, pode ser que na eternidade, você se encontre num lugar que você não gostaria de estar. Existem apenas dois destinos para a nossa alma: céu ou inferno, não existe outro. Aqueles que decidem seguir o caminho de Jesus, aqueles que decidem seguir a Jesus, ele começa a caminhar com Jesus em direção ao céu. Mas aquele que rejeita, já está no inferno, não vai, já está condenado. Se continuarem no estado que se encontram, o destino da sua alma, infelizmente, é a condenação eterna, porque o pecado traz separação entre o homem e Deus. O desejo de Deus é que toda a alma se salve.
O desejo de Deus é que todo ser humano se encontre com Ele e tenha as suas vidas transformadas, tenha as suas vidas libertas do poder do pecado, dos vícios e de tantas outras coisas. Esse é o desejo de Deus. Mas o Senhor fala para você: se você quiser me seguir. Se você quiser, irmãos. Se você quiser, minha irmã. A escolha, a decisão é sua, é pessoal. Tem pessoas que vêm à igreja, participam de cultos, ouvem a palavra de Deus, dia após dia, mas em nenhum momento elas têm a consciência de que elas precisam ter um encontro verdadeiro com Jesus. Elas não decidem entre seguir a Jesus ou não segui-lo. Elas acham que simplesmente entrar por aquelas portas e sair após o culto e continuar vivendo como elas estão vivendo, que elas vão para o céu, ou que elas estão seguindo a Jesus. Não. Se você ainda não segue a Jesus, o convite está aberto a você. Mas eu quero dizer para você que a decisão é pessoal, é individual. Se você ainda não teve encontro com Jesus, eu quero dizer para você que sua vida está em perigo. Eu quero dizer para você que a ira de Deus paira sobre a sua vida. Eu estava conversando com a Sabrina essa semana, que a gente precisa pregar o Evangelho sem medo. Muitas vezes, queridos, a verdade vai até ofender a pessoa. Mas é melhor que ela se ofenda e receba a salvação do que ela vai alegremente para o inferno a passos largos, achando que está tudo certo, que lá no final Deus vai dar um jeitinho. Não vai ter jeitinho, porque Deus já traçou o caminho. Deus já trouxe a estratégia. Deus já enviou o seu Filho. Jesus Cristo já veio, já morreu na cruz do Calvário, derramou o sangue dele para nos remir dos pecados, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo hoje à destra de Deus. Ele fez o que tinha que fazer, a parte dele está feita, não tem nada mais que ele possa fazer por mim e por você, a não ser o Espírito Santo continuar clamando por mim e por você, para que eu e você se arrependa, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O convite de Jesus está aberto, se você quiser vir após mim, se você quiser me seguir, a porta está aberta, os braços do Senhor estão estendidos para você. Quando eu falo sim para Jesus, Senhor, eu quero te seguir, você começa uma jornada com o Senhor. Você começa a andar com Ele dia após dia, e à medida que você vai andando com Ele, você vai conhecendo Ele cada vez mais. À medida que eu e você conhecem Jesus, eu e você está recebendo, desfrutando da vida que está nele, porque Ele é a vida eterna. A vida está em Jesus. E quando falamos que Jesus é a vida, estamos falando de vida de Deus, uma vida extraordinária, uma vida infindável, uma vida eterna, uma vida que nunca acaba. Não estou falando da vida biológica, que amanhã seu coração para de bater e acabou. Não é essa vida. Não estou falando da sua vida mental, eu sei quem eu sou, a sua vida psicológica, não, estou falando da vida eterna, a vida de Deus, vida tipo de Deus, Zoe, vida de Deus. Esta vida que Jesus deseja conceder a mim e a você. É essa vida que Deus nos dá, que vai fazer com que eu e você vença a morte, assim como Ele venceu. É esta vida que vai fazer com que eu e você passe toda a eternidade na presença de Deus, louvando e bendizendo o nome dEle, reinando com Ele, de eternidade a eternidade. Amém? Se você ainda não segue Jesus, esta noite há oportunidade para você segui-lo. Esta noite há oportunidade para você se decidir, olha, eu quero seguir a Jesus a partir de hoje. E eu quero dizer para você que você precisa seguir a Jesus de verdade, porque senão amanhã pode dar ruim. Certo?
E para aqueles que já começaram a caminhada, que já está seguindo a Jesus, ele continua dizendo como deve ser a nossa caminhada com ele. A gente vê nas Escrituras que Jesus, quando inicia o seu ministério, o pastor Fábio hoje pregou de manhã também, falou um pouquinho sobre isso, que Jesus chamou os discípulos para segui-lo. Havia em Jesus uma eletricidade, havia nele um magnetismo que atraía as pessoas. Pedro e os demais discípulos não conheciam Jesus ainda, mas Jesus se manifesta para eles naquela pesca maravilhosa, né, Jota? E depois que Jesus realiza o milagre, que aquele barco vem cheio de peixes, que eles percebem que Jesus era uma pessoa incomum, que havia uma virtude nele, Jesus fala para eles: segue-me, venha após mim, eu farei de vocês pescadores de homens, certo? Aqueles homens, irmãos, aceitaram o convite de Jesus. Aqueles homens, por 3 anos e pouco, eles caminharam com Jesus. Por 3 anos e pouco, eles viram Jesus fazer coisas extraordinárias. Eles viram Jesus curar cego, irmãos. Eles viram Jesus curar surdos. Eles viram Jesus fazer o mudo falar. Eles viram pessoas que tinham as mãos ressequidas, as mãos ficarem normais. Eles viram coxo andando. E eles viram até morto sendo ressuscitado, depois de 3 dias. É ou não é? Aqueles homens, irmãos, andavam com Jesus dia e noite. Aqueles homens andavam com Jesus. Eles ouviam as palavras de Jesus. Eles ouviam o ensinamento de Jesus. Eles viam Jesus expulsando espíritos malignos. Eles viram Jesus andando sobre as águas. Eles viram Jesus acalmando tempestades. Imagina isso, 3 anos e meio andando com Jesus, realizando maravilhas tremendas. E a cada dia eles aprendiam algo com Jesus. E a cada dia a sua natureza era transformada, a cada dia a sua humanidade caía por terra e o ensinamento de Jesus entrava dentro deles. Amém? Mas no trajeto e no ministério de Jesus, houve algumas pessoas que também receberam o convite, assim como os discípulos. Os discípulos aceitaram e caminharam com Jesus, foram andando com Jesus, foram após os passos de Jesus. Mas às vezes pessoas chegavam até Jesus e falavam assim: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí quando Jesus dava instrução, como aquele jovem de qualidade, lembra? Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: olha, vende tudo que tens, dê aos pobres, depois vem e segue-me. E diz a palavra que aquele jovem saiu muito triste, porque ele tinha muitas riquezas. Mas o convite não estava aberto para ele. Mas aquele homem, por causa das riquezas, por causa dos bens materiais, ele não foi capaz de abrir mão daquilo para seguir Jesus. Então a gente vê um grupo que ouviu o chamado de Jesus, sem conhecer Jesus direito, seguiram a Jesus. Mas a gente também vê pessoas que ouviram o chamado de Jesus, mas não seguiram. Querido, seguir a Jesus não é fácil, Tem pessoas que dizem que seguem a Jesus, mas elas acham que devem seguir a Jesus do jeito delas, à sua maneira, ao seu jeito, porque se não for do jeito dela, não serve. E o negócio está ficando tão grave que a pessoa dizendo que deve mudar algumas coisas na Bíblia para se encaixar na vida dela. Sim ou não? Mas a palavra de Deus diz assim: ai daquele que tira ou acrescenta um tio na palavra dele, ai daquele. Pode tirar ou pode acrescentar, irmãos. Mas é bom você ler antes, ver o que acontece com aqueles que fazem isso. De Deus não se zomba. Deus é amor,
mas Deus também é um fogo consumidor. Dura mão é cair nas mãos do Altíssimo. Tem gente que tem medo de macumba, tem gente que tem medo do inimigo, mas tem gente que não teme ao Senhor. Ele é o Rei do universo, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, irmãos. Até o diabo será, a pena dele será executada na época certa, ele já está condenado, mas o dia dele vai chegar também. Deus é o Senhor, Ele é o Rei do universo, Ele é o dono de todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas com seu poder. E aqueles que aceitam seguir a Jesus, vão conhecendo Jesus a cada dia. Os apóstolos, os discípulos, quando começaram a seguir Jesus, eles não conheciam bem Jesus. Mas depois que eles começaram a andar com Jesus, eles perceberam que Jesus era alguém diferente. Eles começaram a perceber que Jesus não era simplesmente um profeta, que Jesus não era apenas um homem de Deus, que Jesus era o próprio Deus, a ponto de João escrever em seu evangelho que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Jesus é o Criador de todo o universo. Jesus não nasceu, não passou a existir no momento que Ele se encarnou como uma criança. Jesus não passou a existir, irmãos, na eternidade, não passou a existir, ou melhor dizendo, quando Ele nasceu como uma criancinha. Ele já existia de eternidade a eternidade. Ele é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele. Então, quem está chamando, quem está convidando você e eu para segui-lo, é o Deus Criador dos céus e da terra. Jesus é Deus. Você precisa entender isto. Jesus não é um profeta. Jesus é o próprio Deus falando aos nossos corações. Nessa caminhada, aqueles que aceitam e andam com Jesus, a cada dia descobre uma faceta dos seus atributos. Aquele que anda com Jesus percebe que Jesus é misericordioso. Aquele que anda com Jesus descobre que Ele é amoroso. Aquele que anda com Jesus descobre que Ele é santo. Aquele que anda com Jesus descobre que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aquele que anda com Jesus percebe que Ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo, que vê todas as coisas. Esse é o Senhor que nós seguimos. Por isso que Ele fala, olha, se alguém quer vir após mim, o que deve fazer? Negue-se a si mesmo. Negue o seu ego. Abaixe a bola. Se encurve na presença dEle. Ouça o que Ele está te falando. Ouça os seus ensinamentos e submeta-se à vontade dEle. É isso. Anule o seu ego. O reino de Deus, queridos, em que Jesus é este rei, é um sistema de poder monárquico, porque tem um rei, tem um soberano. O reino de Deus não é democrático. A gente fala tanto, né? Democrático, estão atacando a democracia, né? Mas o reino de Deus não é democrático, queridos. Temos um soberano, temos um rei, temos um Senhor, temos alguém que tem todo o poder, toda a autoridade sobre as nossas vidas. Temos um Deus que, se Ele quiser tirar o oxigênio da terra, está tudo certo, porque ninguém vive mais. Não tem democracia no reino de Deus, não. Por isso Ele fala, negue-se a si mesmo. O que prevalece é o que eu penso, o que eu acho. Porque Ele sabe de tudo. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Os caminhos do Senhor é perfeito. A palavra do Senhor é poder. A gente precisa entender isto. Tem pessoas agregando as igrejas
elas vêm para as igrejas e acham que ela pode seguir a Jesus continuando fazendo tudo que ela fazia antes. Ela acha que pode continuar aqui na igreja, na presença do Senhor, seguindo a Jesus, continuar vivendo a vã maneira de viver. Não, queridos. Nega a si mesmo. Joga o orgulho por terra. O orgulho foi um dos pecados que fez que um arcanjo caísse dos céus. O pecado do diabo foi o orgulho. Ele falou assim, um dia colocarei meu trono acima do Altíssimo. Serei semelhante a ele. Caiu do céu. O orgulho. Então, quando ele fala, negue-se a si mesmo, a gente precisa quebrar o nosso orgulho. Jogar por terra, irmãos. Precisamos nos inclinar diante dele e obedecê-lo. Obedecê-lo. Amém? Precisamos obedecê-lo. Vou dar uma definição de fé para você. Eu venho tentando definir fé cada vez, mas estou diminuindo cada vez mais. Para nós hoje, a palavra fé perdeu um pouquinho de significado. Mas hoje eu vou simplificar a palavra fé para você com uma única palavra. Quem consegue? Vou até beber água depois dessa. Fé é obedecer. De novo, fé é obedecer. Fé é obedecer aquilo que Deus diz. É obedecer aquilo que Deus nos revela. É obedecer aquilo que Deus tem falado conosco através da sua palavra. Isso é fé. Então, negar a si mesmo é viver por fé. Porque a partir do momento que eu começo a negar a mim mesmo e começo a colocar em prática a vontade do Senhor, a partir do momento que eu obedeço o Senhor, eu estou andando de fé em fé. Por isso a palavra diz, o justo viverá por fé. Amém? Houve uma situação, irmãos, no ministério de Jesus, que o discurso dele não estava muito agradável. Jesus começou a falar a respeito de vários assuntos. Aí daqui a pouco ele fala das pessoas que deveriam comer a carne dele, beber o sangue dele e tal. E as pessoas começam a ficar meia decepcionadas com o discurso de Jesus. Está em João 6, 60, 66 mais ou menos. E Jesus vai discursando e aquelas pessoas que vinham seguindo a Jesus começam a ficar frustradas com o ensinamento de Jesus. E diz a palavra que muita gente começa a picar a mula, começa a se afastar, começa a abandonar a Jesus. E muita gente, irmãos, parou de seguir a Jesus por causa de um discurso de Jesus. A palavra que ele estava ministrando ofendeu aquelas pessoas. A verdade bateu no lombo e doeu, e elas não suportaram e preferiram abandoná-lo. E diz que muitos o abandonaram. No 60 diz assim, 6,60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, o discurso que ele vinha falando, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Quem pode ouvir esse discurso? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isso está escandalizando vocês? Vocês estão ficando escandalizados com o meu ensinamento? Está incomodando?
Presta atenção. Jesus está perguntando, está incomodando vocês? Está muito duro? Aí ele continua. Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Aí ele vai no discurso, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem era o que o havia de entregar. Ele dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai e não for concedido. Jesus está percebendo, irmãos, que os discípulos estão escandalizados, alguns estão indo embora, vários estão indo embora, mas ele não para de falar. Ele não diminui o clima do seu discurso. Aí no 66 diz assim, desde então muitos dos seus discípulos, quantos? Muitos dos seus discípulos, tornaram para trás e já não andavam com ele. Jesus convida a todos. E aqueles que aceitam o convite, ele fala, olha, você deve negar a si mesmo. E ele começa a ministrar para a gente. E ele começa a falar para a gente porque ele quer transformar as nossas vidas. O padrão do reino de Deus é um padrão elevado. Deus não rebaixa o padrão dele para adequar a gente. Não. O desejo de Deus é que a gente se torne santo assim como ele é santo. O padrão do Senhor é elevadíssimo, irmãos. Ele não rebaixa o padrão dele. Ele tem um padrão de qualidade para as nossas vidas. Então Jesus olha para os 12. Aí na sequência do texto. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também vos retirar? Vocês também querem ir embora? Vocês também querem se afastar? De repente, se fosse a gente aqui, a gente ia ficar fazendo uns rodeios para tentar segurar a pessoa, né? A gente faz isso. A gente faz de tudo para manter a pessoa na presença do Senhor, e fazemos mesmo, e precisamos fazê-lo. Mas seguir a Jesus implica em negar a si mesmo, mesmo que a palavra nos ofenda, porque a palavra de Deus, quando nos ofende, é porque ela está tratando a gente. Quando eu trabalhava como enfermeiro, algumas pessoas tinham feridas que precisavam ser tratadas. Aí estava cheio de secreção, cheio daquelas coisas horríveis. Aí você começa a limpar as feridas. Só que você vai limpando, 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 até começar a sangrar, até ficar em carne viva. Porque se não fizer isto, não cura, irmãos. Se você não fizer isto, a pessoa pode perder uma perna, pode perder um braço, por causa da infecção, por causa da sujeira, por causa da podridão, por causa da contaminação. Então a palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos purifica, ela precisa ser pregada. Não é mais tempo da gente brincar com a palavra de Deus. Temos pouco tempo, irmãos. O Senhor está voltando. É tempo de decidirmos se queremos seguir a Jesus ou se queremos seguir o outro. Porque se eu não estou seguindo a Jesus, eu já estou seguindo o outro. Vocês sabem quem, não preciso falar. Se você não faz parte do reino de Deus, você está servindo o reino do outro. Se você não está na luz, você está onde? Nas trevas. Não existe meio termo, não existe no meio do muro para o Senhor. O Senhor fala, aquele que está
morno, aquele que está no meio, em cima do muro, aquele que não é quente nem frio, ele fala o quê? Vomitar-te-ei de minha boca. Ele que falou. Aquele que está acima do muro, eu quero dizer para você, você que está em cima do muro, o muro pertence ao outro. %90 dado para Jesus significa dizer que você está 100% fora. Matemática, hein, Jota? Você está me ensinando, viu? Não tem meio termo. Por isso precisamos negar a nós mesmos. Aí, o Senhor continua falando. Aí o Senhor diz assim: tome a cada dia o quê? O quê? A sua cruz. Cada um tem uma cruz, certo? No Evangelho ainda tem uma cruz. E que é a cruz? Instrumento de morte. A nossa natureza decaída, o velho homem, a velha criatura, ela precisa cada dia ser crucificada. Então, Lucas, ele não fala apenas tomar a cruz, ele fala tomar sua cruz a cada dia. Porque o dia, irmãos, que a gente não toma a cruz, aquele dia que a gente levanta com pressa, não toma a cruz do Senhor e vai para o trabalho, é o dia que vai dar ruim, que você vai tropeçar, vai escorregar, vai cair, vai fazer tanta coisa que não deveria fazer. Cruz é instrumento de morte. Por isso Paulo vai falar em Colossenses assim: mortificai-vos os vossos membros. Paulo em Gálatas vai dizer: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Precisamos tomar esta cruz a cada dia, para que a nossa caminhada com Jesus não seja abortada, como foi abortada daqueles discípulos. O Senhor nos convida para uma caminhada, e essa caminhada não termina neste mundo, essa caminhada vai para toda a eternidade. Nós começamos a caminhada aqui, vamos caminhando com Jesus, vamos aprendendo com Ele, vamos nos tornando semelhantes a Ele, vamos nos santificando a cada dia, vamos crescendo espiritualmente a cada dia, mas um dia nós não estaremos mais aqui, mas continuaremos caminhando com Ele por toda a eternidade, amém? Não aborte a caminhada. Na caminhada a gente aprende com Ele. Na caminhada Ele tira da gente todos os carrapichos. Na caminhada Ele tira da gente todas as feridas. Na caminhada Ele vai curando o nosso interior. Na caminhada Ele vai nos limpando. Na caminhada Ele vai nos purificando. Na caminhada Ele vai nos santificando. Na caminhada a gente vai crescendo de glória em glória, porque Ele tem interesse que eu e você viva com Ele por toda a eternidade. Mas, irmãos, ainda no Evangelho de Lucas, você não precisa nem virar a página, vai para o versículo 57. Diz assim: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Beleza. Beleza. Só que Jesus, queridos, ele vai falar assim: olha, deixa eu falar um negócio para você. As raposas têm covis, e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus está falando: olha, cara, você quer me seguir mesmo? Ele poderia falar: pô, beleza, vamos embora, vamos lá, vamos, no oba, ele poderia.
Ele falou, deixa eu falar um negócio para você. O Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Então, a caminhada com Jesus, ele está dizendo, olha, não é confortável. Você gosta de conforto? Seguir a Jesus muitas vezes. Nessa caminhada. Não teremos conforto. Se Ele que é o Rei, Ele que é o Senhor, Ele que é o Filho do Homem, falou, não tem onde reclinar a cabeça, irmãos. Ele, o Senhor, você está esperando reclinar a cabeça aonde? Não tem conforto. É duro. Eu imagino Jesus como se fosse aqueles instrutores da tropa de elite, né, das forças especiais. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ver programa de treinamento dessas forças de segurança, as forças especiais. Quão duro é o treinamento. Irmão, isso é uma coisa terrível. Os caras passam por situações adversas tremendas. Então, Jesus aqui, eu penso assim, ele como instrutor, falando para a gente, cara, vocês estão sendo convidados para me seguir. Só que assim, quero falar para você que essa caminhada é uma caminhada em meio à guerra, em meio às lutas. Você está entrando nessa caminhada, mas você está num campo de batalha. A gente está guerreando. Você está entrando na minha tropa, você está entrando nas forças especiais do reino de Deus. E nas forças especiais do reino de Deus é para corajosos, é para pessoas que não estão esperando conforto, é para pessoas que abrem mão dessas coisas para seguir. Porque haverá momentos que você vai ter que inclinar sua cabeça num pedregulho, há momentos que você vai ter que deitar seu corpo no formigueiro, e assim vai, irmãos. Desse jeito. Não espere conforto nessa caminhada. Para a sua carne, para os seus deleites, mas conforto espiritual você vai ter. A paz para o seu coração você vai ter. A provisão divina, o refrigério divino você vai ter. Porque aquele que segue o caminho desfruta da paz plena, de uma paz sobrenatural, uma paz que excede todo entendimento, como diz as Escrituras. Uma paz, queridos, que você pode estar lá na Ucrânia, vendo os mísseis passar, mas você está em paz com Deus. Assim. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. O pai do rapaz não estava morto não, irmãos. Essa era uma expressão idiomática da época. Ou seja, os filhos tinham a responsabilidade de cuidar dos seus pais idosos. Significa dizer que o pai poderia durar 20 anos, e ele ali, esperando 20 anos para seguir Jesus, irmãos. O ministério de Jesus foi 3 anos. Se ele espera 20 anos para seguir Jesus, não tinha como. Tem pessoas que falam, olha, vou seguir Jesus depois de terminar a faculdade. Vou seguir a Jesus depois que casar. Vou seguir Jesus depois disso. Vou seguir Jesus depois que me aposentar. Irmãos, qual é o risco de chegar a sua aposentadoria e o Senhor te aposentar também aqui na terra, irmão? Misericórdia. Eu fiz seminário com um coronel do Corpo de Bombeiro. Para mim, assim, era o melhor aluno da turma. Excelente padrão. Acho que ele que tirava as melhores notas lá no seminário. Mas ele era melhor. Aposentado pelo Corpo de Bombeiro. Se formou. E eu lembro que a última vez que eu o vi, eu estava sentado no sofá lá do seminário, ele passou assim e falou, poxa, graças a Deus, eu fiz o exame anual lá no Corpo de Bombeiro, fiz todos os exames, pô, estou bem pra caramba, passei em todos os testes, minha saúde está em dia, minhas taxas estão... Ele estava com a saúde plena. Aí ele se formou, foi ordenado a pastor, em 3 meses, ele foi chamado
para a glória. Pode não dar tempo, irmãos. O tempo de seguir é agora, é já, é hoje. Não espera aposentar, não. Siga. Não espere casar, não. Continue. Case no caminho. Vai fazendo a faculdade, mas caminhando. Não deixe a obra, irmãos. Não deixe de seguir a Jesus. Não coloque desculpas. O problema é que a gente coloca muita desculpa. Esses homens aqui estão colocando desculpa. Deixa eu sepultar meu pai primeiro. Mas se levar 50 anos sepultando o pai? Eu vou te seguir, mas eu quero que no meu café da manhã tenha Danoninho, tenha Neston, tenha a minha vitamininha. Irmão, tem dia que você vai ter que comer pedra, sopa de pedra. E amém, dando glória a Deus. E aí teve mais um que diz assim: e disse também outro: Senhor, eu te seguirei, deixa-me primeiro me despedir da minha casa. Deixa eu desfrutar um pouquinho. Eu estou muito novo ainda, vou esperar mais um pouquinho só mais um pouquinho. Né? O chamado para seguir Jesus é urgente. É já, é agora. Porque, queridos, amanhã pode ser tarde, irmãos. O amanhã não pertence a mim, nem a você, somente a Deus. É um chamado urgente. É um chamado para agora, não é para amanhã não é para depois. Mas precisamos entender a condição. É com dureza, é com luta, é com dificuldade. Mas a palavra diz que aquele que vencer vai ganhar sua recompensa naquele grande dia. No final desta caminhada, irmãos, a recompensa, além da vida eterna que a gente vai ter, o Senhor irá recompensar cada um segundo as suas obras. O seu trabalho no Senhor não é em vão. E o Senhor, Ele é justo. Ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Diz a palavra que Deus é galardoador, Ele é abençoador. Irmãos, está entendendo, queridos? Não é mais tempo de você ficar esperando as pessoas te carregar nas costas, irmãos, o tempo todo. Não é mais tempo de ficar ninando as pessoas, não, irmãos, está na hora, gente, prosseguir. Tem pessoas que já era para estar frutificando, mas está há 50 anos na igreja e não produz frutos. Tem pessoas que estão na igreja há anos, mas ela não amadurece. Há pessoas que estão na igreja há tempos e tempos, continuam do mesmo jeito, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, com as mesmas mazelas. Parece que a palavra entra no ouvido e sai no outro. Precisamos realmente aceitar o convite de Jesus. Mais do que isto, seguir a orientação dele, precisamos nos negar a nós mesmos. Precisamos tomar a cruz do Senhor e seguir. Aquele que perder a vida, achará. Mas quem quiser preservar a vida, vai perder. É pegar ou largar. É pegar ou largar, meus queridos e amados irmãos. Então, seguir a Jesus não é do nosso jeito, é do jeito dele. Seguir a Jesus envolve renúncia do ego, e renúncia do ego é submissão total à vontade dele e abandono do pecado. Envolve um sacrifício voluntário. E quando nós permitimos que esse sacrifício voluntário ocorra em nós, nós estamos nos identificando com Ele, porque Ele sofreu por nós naquela cruz. E à medida que a gente se permite, a cada dia, ser crucificado nesta cruz, os nossos membros, a nossa vida decaída,
a nossa vida independente, a nossa vida fica presa ao Senhor, presa à cruz do Senhor. Esse sacrifício voluntário significa que o nosso amor por Cristo deve estar acima de todas as coisas. Amém? Mas ele vai dizer: aquele que vencer, para encerrar, Apocalipse 3:4, diz assim: lembra, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora sobre ti virei. O Senhor falou que está voltando. Aquele que negar o Senhor, aquele que se envergonhar do Senhor, ele vai se envergonhar da pessoa. Mas aquele que o honrar, será honrado por ele. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, ou seja, que não andaram pecando, não andaram de modo injusto. Essas pessoas andarão comigo vestidas de branco, porque são dignas disso. Seguir a Jesus, irmãos, começa aqui na terra, mas termina na eternidade. A promessa para aqueles que começaram a seguir a Ele, está seguindo-o fielmente. Ele promete que esta caminhada continuará de eternidade a eternidade. Andaremos com Ele, vestidos de branco, de maneira digna, com dignidade e como vencedores. Nesta caminhada nós precisamos lutar, e nessa caminhada nós precisamos vencer, para que naquele grande dia, eu e você, continue a caminhada com o Cordeiro de Deus. Amém, irmãos?